Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num conceito que, olhem, está a dar que falar, a frequência 2026. Mas atenção, isto não é sobre prever o futuro. É mais como um mapa para uma mudança interna profunda que, segundo a fonte que andamos a ver, já está a acontecer. Vamos lá então desconstruir o que isto quer dizer. Já aconteceu sentir que o caminho que se estava a seguir de repente perdeu todo o sentido? Pois, esta análise começa exatamente aí. Naquela sensação, sabem, aquela inquietação estranha, mas ao mesmo tempo familiar, como se as peças do puzzle da nossa vida, de um momento para outro, já não encaixassem. A fonte que estamos a explorar disse que este sentimento não é um sinal de alarme. Pelo contrário, é um convite. É, no fundo, o primeiro sinal de que estamos à beira de uma grande transformação, uma espécie de recalibração da nossa bússola interna. E a expressão usada é esta: uma dificuldade crescente em sustentar versões antigas de si mesmo. Pensem um bocadinho nisto. Aquelas máscaras que todos usamos, os papéis que representamos, de repente começam a parecer pesados, falsos. É o grande sinal de que a mudança já arrancou e vem de dentro para fora. A isto, a fonte dá o nome de recalibração vibracional. A ideia é simples. É como se estivéssemos a sair de uma frequência antiga, imaginem mudar de estação de rádio, mas ainda não acertarmos bem na sintonia da nova. E esse espaço no meio? Bem, esse espaço é o que muitas vezes sentimos como confusão, mas na realidade é só o nosso sistema a reajustar-se. E é agora que chegamos ao coração de tudo isto, o conceito da frequência 2026. Vamos lá perceber o que é que este número simboliza realmente. Ok, isto é mesmo crucial perceber. 2026 não é um evento no calendário pelo qual temos de esperar. É descrito como uma abertura vibracional, uma porta que na verdade já está aberta. É um fim e um começo a acontecer ao mesmo tempo. E a decisão de atravessar essa porta, essa pode ser tomada agora mesmo. E curiosamente, esta ideia tem uma base numa numerologia muito simples. Se somarmos os dígitos de 2026, ou seja, 2 mais 0 mais 2 mais 6, o resultado é 10. E o 10, em muitos sistemas de simbologia, representa precisamente isso: o fechar de um ciclo, a conclusão de uma jornada, o todo. E depois de uma conclusão, o que é que vem? Um novo começo, claro. O número 10, na sua essência, pode ser reduzido a 1, porque 1 mais 0 é 1. Portanto, o fim do ciclo dá origem ao início de um completamente novo. É um impulso criativo fresco, uma verdadeira página em branco. Esta fonte coloca isto tudo dentro de uma estrutura maior de ciclos de 9 anos. O ciclo anterior, por exemplo, começou em 2017. O ano de 2025 marcou o fim desse ciclo, um período que foi de dissolução. E agora, 2026 marca o arranque de um ciclo completamente novo, com uma energia totalmente diferente. Mas para percebermos bem a energia deste novo começo, temos mesmo de olhar para o que acabamos de deixar para trás. A fonte refere-se a 2025 como um ano de dissolução, um final que era necessário para abrir espaço para o que aí vem. E aqui há uma distinção que é muito importante. Não estamos a falar de destruição, que é algo violento, forçado, como partir um prato. Estamos a falar de dissolução, que é um processo muito mais subtil, mais interno. Pensem no açúcar a dissolver-se no café. É a retirada silenciosa de apoio energético àquilo que já não nos serve. O ponto-chave é mesmo este. Não se trata de um castigo. A vida simplesmente remove o que já não vibra em harmonia com a pessoa em que nos estamos a transformar. Por isso, um emprego que acaba ou uma relação que se desvanece não são fracassos. São apenas a vida a realinhar-se connosco. Isto leva-nos então a 2026, que a fonte descreve como 1.0. Tentem imaginar um momento de puro potencial, um espaço onde as regras antigas já não se aplicam e a realidade se torna mais fluida, mais moldável às nossas verdadeiras intenções. Então, como é que se navega neste ponto zero? A fonte aponta para 5 frequências centrais que vão definir a qualidade do nosso próximo ciclo de 9 anos. E são elas. Primeiro, a nossa identidade, ou seja, quem é que acreditamos ser. Depois, o nosso propósito, a nossa intenção mais funda. As relações, que funcionam como espelhos do nosso estado interior. As crenças, que são como os comandos que damos à realidade. E, finalmente, a emoção, que aqui é vista como a causa e não o resultado da nossa experiência. Alinhar estas 5 áreas, diz a fonte, é a chave de tudo. E tudo isto assenta num princípio fundamental, que é este: não se atrai o que se quer, atrai-se o que se é. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a nossa realidade cá fora é um espelho direto do nosso estado interior. A mudança, a verdadeira mudança, tem de vir sempre de dentro. Uma consequência disto tudo muito natural é aquilo a que a fonte chama de separação de frequências. À medida que a nossa vibração interna muda, as pessoas, os sítios, as situações que já não estão na mesma sintonia começam a afastar-se. É natural. As conversas de repente tornam-se um escurso, os ambientes de sempre parecem sufocantes.
É mesmo importante não ver isto como uma rejeição pessoal. É apenas uma incompatibilidade vibracional. É como a fonte diz: pensem em duas estações de rádio. Elas não conseguem ocupar a mesma frequência ao mesmo tempo. Não é uma perda, é um reajuste. É o universo a ajudar-nos a alinhar com a nossa nova realidade. E tudo isto nos leva a um ponto final, que é talvez o mais importante de toda esta reflexão. 2026 não é uma data no calendário, é uma escolha. E o poder dessa escolha, esse, está do nosso lado. Mas há aqui um alerta para uma armadilha muito comum. A armadilha da preparação eterna. Sabem o que é? É aquela vozinha na nossa cabeça que diz sempre: ainda não estou pronto, preciso de mais tempo, vou esperar pelo momento perfeito. E esse momento, como bem sabemos, nunca chega. E a resposta para essa armadilha é, bem, é poderosa. É esta. A prontidão não é um sentimento, é uma escolha. Nós não temos de sentir que estamos prontos para começar. A mudança acontece no momento em que tomamos a decisão consciente de avançar, mesmo com incertezas, mesmo com medo. Portanto, a mensagem final é claríssima. A frequência de 2026 não é algo que está para chegar. Segundo esta perspectiva, ela já cá está. A porta para um recomeço, para um reset consciente, está aberta. Não amanhã, não no futuro. Está aberta agora. E assim, tudo se resume a esta pergunta. Uma pergunta que não é para amanhã, é para hoje. Para este exato instante. Quem é que se está a decidir ser agora mesmo? A resposta a essa pergunta é o que dá o pontapé de saída para o nosso próximo ciclo. Fica a reflexão. Muito obrigado por estarem desse lado.